Seja muito bem-vindo ao programa Na Guerra. Hoje, sexta-feira, 16 de maio de 2025, nós estamos na série Contos de um Ex-Satanista e este é o episódio 14. Hoje nós vamos falar sobre o quarto príncipe do inferno, Leviatã, e depois eu vou explicar para você o porquê que eu não vou falar dos outros três príncipes, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, vou falar só do quarto. Mas antes, eu quero lembrá-lo que você precisa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar as notificações, né, sempre ativadas. Mas o Na Guerra, ele não aparece para você como notificação. Por quê? Porque nós gravamos em blocos e os vídeos já são liberados para os nossos membros inscritos, membros pagantes do canal. Os membros pagantes do canal recebem os vídeos do Na Guerra antecipadamente. Por isso que quando é liberado na sexta-feira às 21 horas, 21h01, já está liberado aqui no canal do YouTube, você não recebe uma notificação que foi liberado, tá bom? Diferente da quarta-feira, que tem o Projeto Chapecó, diferente da segunda-feira, que tem o Carlos Ribas Responde, que você recebe a notificação que está ao vivo. O Na Guerra você não recebe, porque nós entregamos o conteúdo primeiro para quem é membro pagante do canal. Então, se você quer assistir primeiro os vídeos, seja membro pagante aqui no canal, que você vai ter, com certeza, essa prioridade, ok? Mas toda sexta-feira, 21 horas, você pode vir que está liberado o novo episódio. E esse episódio, deixa eu achar aqui, ele é um oferecimento de CETIB, Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual, nossa escola de libertadores. Esse é o site do CETIB, CETIBE. Digita aí no teu computador www.cetibe.com.br. É o Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual. E nós temos o CETIB nível 2, o primeiro banner ali da sua esquerda, CETIB nível 2, que vai acontecer presencialmente em Alphaville, São Paulo, na igreja do pastor Jairo Manhães, da pastora Cassiane, aquela cantora famosa. Cassiane, Jairinho e Cassiane, aqui ó, em Alphaville, dias 27, 28 e 29 de junho próximos. Você pode estudar presencial comigo. Alô, você que é de Carapicuíba, Osasco, ali em torno, Jandira, meu Deus, Itapevi, Aldeia da Serra, Barueri, enfim, de toda a macro região de Alphaville, aquela região toda do entorno, você pode vir estudar. Vai ser na sexta-feira. Veja aqui, ó, as aulas serão sexta-feira das 19 às 22, sábado das 14 às 22 e domingo das 14 às 17. Lembrando que domingo tem o culto da The Alpha de manhã e o culto da noite. Às 18 horas eu vou estar nos dois cultos com vocês. Também eu vou estar lançando meu livro Médicos lá na The Alpha nessa data. Em algum momento nós vamos estar lá vendendo os livros e autografando os livros. Quem comprou o Médicos na pré-venda já estão aqui os selinhos dourados laminados que vão na capa dos livros que foram vendidos na pré-venda e só vai ser aberta a venda no site a partir de 1º de junho. Se você comprou na pré-venda, muito obrigado, tá? Mas você pode comprar também. E lá em São Paulo, você pode ir lá comprar o livro. Eu não posso estudar no CETIB, mas eu posso ir lá comprar o livro? Pode sim. Apareça lá e compre o livro, receba um abraço, tire uma foto comigo lá. Eu vou autografar o livro especialmente para você, tá bom? Então, entre no site CETIB, faça a sua inscrição. Veja aqui tudo que tem nas aulas, tá bom? Certificado impresso, apostila impressa, camiseta da escola, lanche, mochilinha personalizada, material didático personalizado, caderninho de anotações personalizado, tudo para você estudar na melhor escola de libertadores do Brasil, que é o Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual. O CETIB é a nossa escola de entrada, o nível 1 e o nível 2. O nível 2 tem que fazer o nível 1, mas se você não fez, quando você se inscrever no nível 2, eu vou te dar o nível 1 online de graça. Isso mesmo. Você vai poder estudar no nível 1 online de graça. Olha aqui, ó, o nível 1 online. Só o nível 1 online custa R$400. Você vai ganhar de graça esses R$400. Então, é muito legal. Vem estudar comigo no CETIB, Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual. Bom, hoje nós vamos falar no Na Guerra sobre o quarto príncipe do inferno. Por quê? Deixa eu pegar meu telefone aqui. Porque os três primeiros príncipes, até os 4 príncipes do inferno, eu falo bastante no Desvendando Satanismo, em outros vídeos meus que são muito conhecidos, muito famosos no YouTube. E eu quero falar especificamente sobre o quarto príncipe do inferno porque
era algo muito ligado na época que eu estava no satanismo, porque Leviatã seria o futuro príncipe do inferno. Na época, na década de 90, foi 92, se eu não me engano, Leviatã não era ainda o príncipe do inferno. Ainda era o período em que Satanás era o príncipe do inferno. E havia uma transição. O satanismo mundial estava se movimentando para a transição do novo príncipe. Então, hoje, 2025, ele já é o príncipe do inferno. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, muita gente fala, mas o texto de Jó 41, está aberto aqui na minha Bíblia, ele é confuso. Não, não é confuso. Você vai entender nessa interpretação que eu vou dar a vocês. Abra sua Bíblia em Jó 41, verso 1 em diante. Olha o que o texto diz. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas? Ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja sempre seu escravo? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Iria prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda ou irão reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher de arpões a pele dele ou cravar fisgas de pesca na sua cabeça? Põe a mão sobre ele. Você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Ou seja, esses primeiros 8 versículos é uma fala sobre Leviatã, dizendo que Leviatã é invencível. Ninguém pode enfiar um arpão na cabeça dele, ninguém pode dominá-lo, ninguém pode vendê-lo, ninguém pode negociá-lo, ninguém pode prendê-lo numa gaiola, ninguém. Se você botar a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Verso 9. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Então, quando Jó escreveu isso, ele estava dizendo que Leviatã estava em dormência. Quando eu conheci no satanismo Leviatã não falava. Eu lembro muito claramente de um ritual de invocação dos 4 príncipes, que a gente tinha uma visualização, né? Eles se apresentavam distante um pouco da gente, uma visualização de cada demônio. E Leviatã era um demônio que não conseguia formar uma imagem humana, não conseguia aparecer como ser humano, ele aparecia distorcido, e ele não falava. Os outros príncipes falavam, os outros demônios se comunicavam, falavam. Príncipes, subpríncipes, qualquer outro demônio falava. Leviatã não falava. Por quê? Porque, historicamente, ele ainda estava em dormência. E ele iria despertar para assumir o cargo, o posto de último príncipe do inferno, o 4º príncipe do inferno. Eu já vou explicar para você bem isso explicadinho. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Aí começa, né? Eu vou pegar aqui que o texto é muito grande. Ó. Verso 12. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem poderá tirar a capa do seu dorso, ou lhe penetrará a dupla couraça? Quem abriria as portas da sua boca? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras das suas escamas são seu orgulho, cada uma bem encostada, como que um selo que as ajusta. A tal ponto uma se junta a outra, que entre elas não passa nem o ar. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. Uma couraça impenetrável. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas de fogo. Faíscas de fogo saltam delas. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente com juncos em chama. O sopro dele acende o carvão, da sua boca saem chamas. E aí você vai ver tantas falas sobre Leviatã. Bom, primeiro nós temos, dentro do ensino do satanismo, os 4 príncipes da tradição que eu pertencia, os 4 príncipes do inferno. O primeiro deles foi Lúcifer, depois foi Belial, o terceiro foi Satanás e o 4º Leviatã. Cada um tem uma característica específica, não é? Satanás é o demônio do fogo, Belial é o demônio do ar, Lúcifer é o demônio da terra e Leviatã é o demônio da água.
Se a transição dele aconteceu em meados da virada do século, dos anos 2000, a gente percebe, sempre houve questões climáticas na Terra, etc. Inclusive, a calota polar do Polo Sul está se refazendo, e no Polo Norte também. Então, essa história de aquecimento global, isso é uma balela, porque o gelo está se refazendo. E aí os que estão falando de aquecimento global, como é que eles respondem isso? Que o gelo está se refazendo. É porque são ciclos, né? O planeta ele vive em ciclos. Mas é fato de que de 2000 para cá, com o advento da tecnologia, com o advento das grandes industrializações, da tecnologia, da facilitação do transporte e etc., a humanidade ficou muito mais conectada, seja por internet, seja por voos intercontinentais, seja por grandes indústrias, empresas que estão enviando funcionários para o mundo todo. Né? Então, hoje é fato, há uma globalização jamais vista na Terra, sem precedentes. Isso tudo foi profetizado pelos profetas lá no Velho Testamento. Não é? O evangelho do reino seria pregado em todo mundo. Quer dizer, aí viria o fim, palavras de Jesus. Então, como que será pregado em todo mundo? Porque tem gente que consegue ir de avião para lá e para cá, consegue pregar na internet, como eu estou fazendo aqui. Então, a globalização e a expansão tecnológica já era previsto na Bíblia. A questão é que Leviatã vem como quarto príncipe porque ele é o príncipe que conectou todo mundo. Eu vou dizer assim, conectou no sentido de, como ele é o príncipe das águas, e a água ela é um fluido, tá? E a gente percebe que, por exemplo, a pandemia do Covid em 2019, ela se alastrou por conta da respiração, do perdigodo, do espirro, as minúsculas gotículas de água contidas no espirro, na respiração, por isso que a gente usava máscara, que era respirada, né, por outra pessoa e o vírus se proliferava, tá? E aí você percebe que está ligado à água. Os problemas climatológicos eu não acredito em aumento do nível dos oceanos, por quê? Porque o aterro do Flamengo, desde que foi feito no Rio de Janeiro, continua o mesmo nível da água. A água está ali, nunca invadiu os prédios, então nunca aumentou. Ilhas vão desaparecer. Eu não acredito, não sou especialista na área, mas por observação. Não é? A praia sempre teve o mesmo nível. Não, tem praia na minha cidade. Não, o que pode ter acontecido é que a areia foi sugada para o mar, isso acontece muito, né? Então, ou o próprio terreno instável, mas o nível do mar tem lugares aí. O aeroporto Santos Dumont, ele é rente à água. Quantos anos foi inaugurado o aeroporto Santos Dumont? Por que a água não invadiu a pista até hoje? Porque não está subindo. Na minha cabeça não faz sentido falar que está subindo o nível do mar. Mas que sim, houveram e tem havido discrepâncias climatológicas em locais onde antes não era frio, tem ficado frio, onde é quente, tem ficado quente, onde não chovia, está chovendo muito, onde chovia bastante, está ficando seco, tem essas discrepâncias que podem ser relacionadas à existência do ser humano, pode ser relacionado à poluição, desmatamento, etc. Porém, é exatamente coincidente ao período em que Leviatã é príncipe do inferno. E Leviatã comanda isso. Se ele é o demônio da água, ele é o demônio que comanda o clima. Tá? Porque dentro da estratosfera existem partículas de água. Ou seja, o clima está nas mãos de Leviatã. Então, no reinado de Leviatã no inferno, nós veremos muitos problemas climatológicos, como, por exemplo, tsunamis e etc. Tá? Então, esse é um fato. O outro fato é o aumento de vícios em tabaco, em drogas, em cigarro. E aí você percebe que é na época de Leviatã que não só o tabaco se ampliou demais, principalmente na Europa, nos países árabes, se fuma muito, 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 muito. Chineses fumam muito. Como criaram os cigarros eletrônicos, como exportaram culturas do fumo, do narguile e de outras culturas para o mundo todo. E aqui nós vimos, e o que tem a ver com Leviatã? Tudo. Verso 18 de Jó 41.
Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente com juncos em chama. O sopro dele acende o carvão. Da sua boca saem chamas. É o fumo. Não é? O cigarro não acende um carvãozinho lá, né? Uma brasinha que fica mantendo aceso. Então, a gente percebe que quando a pessoa fuma, seja um cigarro eletrônico, um cigarro normal, um cigarro de droga, uma pedra de crack, um narguile, qualquer coisa, e solta fumaça pela boca, ele está se parecendo com o Leviatã. É uma forma do demônio ser honrado na vida daquelas pessoas que são os pecadores. Então, e aí tem mais coisa. Fica comigo até o final. Quando nós somos servos de Jesus, nós queremos louvar, cantar, orar, porque nós copiamos Jesus. Jesus louvou, Jesus orou, Jesus foi para o monte, Jesus jejuou 40 dias no deserto. Então, Jesus jejuou, Jesus orou, Jesus louvou, Jesus se consagrou, Jesus ficou separado no monte orando. Então a gente faz o que como cristãos? Copiamos os passos de Jesus. Nós louvamos, oramos, jejuamos. Leviatã, que é o príncipe deste tempo, o príncipe desta era, da última era, a nova era, que é a era de Aquário, veja. E Leviatã é o demônio das águas. Você está conseguindo fazer as ligações? Não é? A era anterior era chamada Era de Peixe. E Jesus era chamado de peixe, né? O símbolo do cristianismo, por muitos, foi tido como símbolo do peixe. Eu discordo, eu acho que o símbolo do peixe é o símbolo do deus Mitra, do mitraísmo. Mas veja, a próxima era, a era de Aquário. O Aquário é aprisionamento do peixe. Então, se nós formos pensar que o simbolismo que a igreja adotou, e muitas igrejas cristãs até hoje adotam o símbolo do peixe, o Aquário é o aprisionamento do peixe. É uma nova era de simbolismos. Leviatã, demônio das águas. Como que ele se apresenta? Com hálito que acende carvões, com fumaça que sai da sua boca e das suas narinas. Fumante. Aí você encontra várias pessoas fumando. Se eu sou cristão, o que eu faço? Eu tento me parecer com Cristo. Se eu sou servo de Satanás, eu sou um pecador, o que eu faço? Eu tento me parecer com um demônio. Então nós vamos encontrar, de todas as formas, um objeto comparativo ao Leviatã. A pessoa se aparenta, o diabo quer que a pessoa pareça com ele. O quarto princípio do inferno quer que as nações se pareçam com ele. A gente estava na Europa setembro do ano passado, e a Itália é um dos primeiros países que assinou sanções, leis, proibindo fumo em locais fechados. Em restaurantes, em shopping centers, em repartições públicas, hotéis, etc. A Europa. Eu lembro em 2016, 2016 Portugal já tinha assinado. Quando eu fui antes, 2012, não me lembro qual foi a data, os portugueses fumavam em elevador. Eles entravam dentro do elevador e acendiam um cigarro. Eu briguei com um português uma vez. Eu falei, não, você não vai fumar aqui dentro não, eu tô aqui dentro. Mas olha, pois, não, você não vai não. Eu fiquei brigando com o português para ele não fumar dentro do elevador. Entendeu? E eles eram assim, extremamente mal educados e irresponsáveis. A Itália foi o primeiro país a assinar esse decreto. Mas em setembro do ano passado, tinha gente dentro do shopping fumando. Entendeu? O policial fumando. O guardinha, o segurança do shopping fumando. Como é que você vai reclamar pro segurança que tem um cara fumando, se o segurança dentro do shopping tá fumando? Então isso é uma coisa diabólica, demoníaca, mas é ocasionado por quem? Pelo príncipe comandante do inferno nessa era, Leviatã. Veja, se você está doente e você vai na igreja pedir uma oração, o livro de Tiago diz assim: se está alguém de vós enfermo, chame o presbitério da igreja. Quem são os presbúteros, que vem de presbuterói? São os presbíteros, os que dirigem, os idosos, os pastores, ou o povo que comanda a igreja. Os anciãos. Eles vêm, a Bíblia fala em Tiago, unjam-no com óleo. E a oração da fé salvará o enfermo. Se houver pecado, serão perdoados. A gente pega o óleo, unge o enfermo. Se você vai na macumba, em qualquer centro espírita, e você está doente, você vai receber um passe. E como é que é o passe na maioria das vezes? A pessoa vai incorporar uma entidade, vai tragar um charuto ou um cigarro e vai soprar em você. Porque ele está passando a energia daquela entidade para você, através da fumaça do cigarro ou do charuto.
Perceba, quando eu quero ungir a minha casa, eu pego o óleo e unjo a minha casa. Quando o diabo quer, aspas, demarcar a casa, a pessoa fuma dentro da casa. Se você quer ungir a rua do seu comércio, o bairro da sua casa, você vai com óleo, joga um pouquinho de óleo na esquina, na rua, você sai orando, demarcando território. O que o diabo faz? Ele manda pessoas fumando na rua. E as pessoas são usadas como peças de batalha espiritual por Satanás, no caso por Leviatã, sem nem saberem. Porque eles são pecadores, são fumantes, são viciados. E a mente deles está corrompida pelo demônio, e eles estão viciados. Por que é tão difícil o viciado, quando se converte, largar o vício? Porque ele está lutando contra demônios. Não é apenas contra o vício químico. Não é apenas contra elementos neurológicos, né? Elementos neuroquímicos que afetam as áreas neurológicas. Ele está lutando contra demônios também. Que os demônios não querem que ele deixe de ser um agente demarcatório na Terra. Se esse cara foi para a igreja e não parou de fumar, e ele chegar em casa e ele fumar um cigarro em casa, ele traz o demônio para dentro de casa. Aí ele fuma e vai para a igreja. Aquele fedor de cigarro, ele é uma porta de entrada para onde aquela pessoa for. Eu estava no Rio de Janeiro uma vez, pastor Vinícius, lá de Campos dos Goitacazes, ou é Macaé, acho que o Vinícius é de Campos. E aí ele contou um testemunho para mim, eu dei um treinamento para eles sobre isso, e ele foi na loja, se eu não me engano, da mãe dele, tá? Talvez eu esteja errando aqui os dados, mas se eu não me engano, ele foi na loja da mãe dele e ungiu a porta da loja. E a porta da loja da mãe dele tinha uma escadaria. Então a calçada era lá embaixo. Para a pessoa entrar no comércio da mãe dele, tinha que passar por um portãozinho lá da calçada, subir uma escadaria e entrar. Então assim, pedestre, transeunte não ia subir, ficar parado lá e voltar. Né? Então é só realmente quem quer entrar no comércio. Ele foi lá e ungiu a porta, ungiu o comércio com óleo, e depois que ele ungiu, deu um tempo, um homem ou uma mulher, não lembro bem, subiu as escadas, chegou na porta do comércio, acendeu um cigarro, ficou fumando ali. Andou de um lado para o outro, foi fumando. Quando ele terminou de fumar o cigarro ali, ele desceu a escada e foi embora. Que razão uma pessoa subiria as escadas na porta de um comércio, não entraria no comércio, dentro do quintal desse comércio, para fumar e ir embora? A pessoa não sabe. Se você entrevistar essa pessoa e perguntar para ela, ela vai dizer, não sei, acho que eu parei ali, eu não sei. Mas o demônio pegou essa pessoa como uma marionete, foi direcionando essa pessoa até lá e disse, olha, esse menino consagrou, você vai lá tentar lutar contra essa consagração, você vai tentar demarcar esse território para nós. Ele jogou óleo, você vai jogar fumaça. Então hoje o advento do levante do quarto príncipe do inferno nos traz sinais visíveis de uma postura de guerra, de batalha espiritual muito forte. Por isso que eu condeno como cristão veementemente qualquer tipo de vício, seja de bebida, de fumo, de cigarro eletrônico, qualquer... São atributos demoníacos. Demoníacos. Você acha que quando você tem vontade de beber vinho é você ou é a pombagira que está querendo beber esse vinho? É você ou é o Zé Pilintra que quer beber esse vinho? Parou para pensar nisso? Você acha que não é um demônio lá no mundo espiritual entrando na sua mente com dardos inflamados do maligno e fazendo você desejar por isso? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em tempos de guerra, tempos do fim, tempos em que o último príncipe do inferno, o quarto príncipe do inferno, Leviatã, já se levantou. Já está comandando a era do fim. Quando será o fim? Não sei, não posso prever, ninguém pode prever. Se você que está ouvindo, vocês vão... Gente, escolha aí o falso profeta que você quiser, que está prevendo o fim. Muitos previram, né, que o Papa ia ser não sei quem, que o nome do Papa seria não sei o quê, que não sei o quê, que o Papa Francisco era o último Papa, ou ele seria o anticristo, e não sei o quê. Não deu. Agora não sei quem, é o Macron, é o Elon Musk. Meu Deus. O povo perde tempo prevendo o fim, em vez de estar lutando, ser uma cortina de fumaça. O diabo cria isso para virar uma cortina de fumaça. Nós temos que ganhar almas para Jesus, porque o tempo está se abreviando. O tempo está se abreviando. Então, no satanismo, eu falo bastante sobre isso no livro Bruxaria, que você pode, inclusive, comprar no meu canal.
no meu site, no canal? Não, no site. Você pode comprar o livro Bruxaria e eu envio ele para você com o selo comemorativo de 10 anos, selo de colecionador, com o QR Code dessa série aqui, dessa playlist, e te envio autografado no livro Bruxaria, lá no capítulo 3, lá pela página 68, 67, tem 66, 67, tem o que eu falo sobre Leviatã, e você vai poder ler com detalhes e entender sobre o quarto príncipe do inferno. Mas nesse episódio 14 do programa Na Guerra, Contos de um Ex-Satanista, eu preferi fazer essa explicação específica sobre o Leviatã, ok? No próximo episódio, eu vou falar... Esse é o 14? Então, no 15, eu vou falar sobre as habilidades que foram concedidas pelos demônios, tá? E no 16, eu vou falar sobre os objetos mágicos que a magia usa e que as pessoas usam em casa sem saber que são objetos, utensílios, situações que são oriundas do satanismo, tá? E aí no 17 eu começo a contar como foi que Deus começou a me cercar. Então, fique ligado nessa série, porque vai ser muito bom tê-lo comigo até o final. Não vejo a hora de chegar no 17, porque daí eu começo a falar do trabalho de evangelização, como que eu fui conhecendo Deus, as experiências maravilhosas que eu tive com Deus, e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Olha, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não se esqueça. Se você não é membro pagante do YouTube, do meu canal do YouTube, toda sexta-feira, 21 horas, você pode vir aqui que o vídeo está liberado, mas não vai te avisar, porque esse vídeo é liberado primeiro para os membros pagantes, então eles já têm acesso antecipadamente aos vídeos da série Contos de um Ex-Satanista, ok? Que mais? Não se esqueça que nós temos um grupo no Telegram, entre lá, é de graça, para você saber notícias e tudo mais. O meu site, carloribas.com, tem a minha loja, todos os meus livros, tem o livro Médicos lá, lançamento, você pode conhecer. Se você quiser marcar mentoria comigo, em inteligência espiritual, mentoria, eu sou neurocientista comportamental, pós-graduado pela PUC, eu fiz pós-graduação em neurobiologia dos transtornos psiquiátricos, a minha tese de pós-graduação é paranoia religiosa e transtornos psiquiátricos. Então, se você está achando que está ficando louco, se você está ouvindo voz, está vendo demônios, está falando com anjos, e você está com dúvidas se tudo isso é espiritual ou não, marque uma mentoria comigo, a gente faz uma videochamada de 1 hora e você me conta tudo o que você está passando e eu vou fazer esse mapeamento contigo e vou gerar uma estratégia para você caminhar. Se eu entender que você precisa procurar um psiquiatra, eu vou te direcionar para alguém da nossa equipe. Se eu entender que você precisa fazer terapia psicológica, eu vou te direcionar para alguém da nossa equipe. Fique tranquilo quanto a isso, tá bom? Também, se você quiser me agendar para ir na sua igreja dar uma palestra, falar sobre batalha espiritual, falar sobre qualquer coisa, marque aqui, chame nesse WhatsApp e peça como faz para me levar para dar uma palestra, ou então para dar a palestra do livro novo, do Médicos. Nós vamos fazer o lançamento do Médicos em vários lugares do Brasil e você pode marcar uma palestra na sua igreja. A palestra eu falo sobre rapto de pessoas, venda de órgãos no mercado negro e satanismo institucionalizado, com slides, com documentos, com imagens. É uma palestra muito forte que dá para você agregar muito para a sua igreja e para a região. Convide outras igrejas, outros pastores, pessoas, faça uma boa divulgação e encha a sua igreja para que eles sejam ensinados sobre coisas da batalha espiritual que não se ensina normalmente nos cultos. Lembre-se daquele filme Som da Liberdade, que foi um boom mundial e a mídia de esquerda quis barrar, quis impedir que fosse produzido esse vídeo. O livro fala sobre isso também, então é um livro que vai ser muito útil para o reino de Deus, ok? E se você quiser fazer parte do meu grupo VIP de mentoria no WhatsApp, nós temos um grupo, é um outro número, tá? Esse número aqui, ó, 49 99124 6903. A gente tem um grupo no WhatsApp, você faz uma pequena taxinha mensal que você paga, né? Pequenininha, e você pertence a esse grupo durante o mês todo. Lá você pode tirar dúvidas, conversar com a gente. Eu tô lá nesse grupo também, com o número do nosso ministério. E uma vez por mês nós fazemos uma videochamada em grupo para debater temas relevantes. Seria muito bom tê-lo conosco no grupo VIP de WhatsApp. Gente, é isso. Te espero segunda-feira no Carlos Ribas Responde,
quarta-feira no Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes, e sexta-feira aqui no próximo vídeo do Na Guerra, Contos de um Ex-Satanista. Fique com Deus e até lá.